Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Johnny Feitosa e esse é o 24º vídeo do nosso canal. E nesse vídeo nós continuaremos falando sobre eletricidade geral e o nosso tema de hoje é sobre potência elétrica em corrente alternada. Então nós vamos ver a diferença de você calcular a potência elétrica em corrente contínua e corrente alternada. Beleza? Então tem muita novidade nesse vídeo, então vem comigo. Então pessoal, nós sabemos que potência elétrica são os efeitos que nós conseguimos utilizar da eletricidade. Nós conhecemos vários, a gente tem o calor, a gente tem a luz, nós conhecemos também o choque elétrico, a gente pode utilizar também a rotação de um motor, então tudo aquilo que você pode utilizar como efeito da eletricidade a gente considera que é potência elétrica. E em relação às principais grandezas, a gente já falou bastante nisso ao decorrer das nossas aulas anteriores, a gente falou muito a respeito de corrente, de tensão, de resistência e de potência elétrica. Então a tensão é a força que vai empurrar os elétrons, e a unidade de medida de tensão é o volt. A gente utiliza como símbolo para representar a tensão elétrica a letra V maiúsculo. E a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons no material condutor, e a gente utiliza como símbolo para representar a unidade de medida, que é o ampere, a letra A maiúsculo. E nós podemos resumir que a potência elétrica é a intensidade dos efeitos que a gente pode utilizar, que a gente pode perceber da eletricidade. E a potência elétrica ela é encontrada calculando aí o produto entre corrente e tensão elétrica. Então, se a gente fosse escrever a fórmula ia ficar da seguinte maneira: potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, essa seria a fórmula, que a gente sabe que é o produto entre a tensão elétrica e a corrente elétrica. Beleza? Então, como a unidade de medida da tensão é o volt e a unidade de medida é o ampere, para você encontrar a potência elétrica em corrente alternada, você vai fazer a multiplicação entre os dois da mesma maneira, certo? Só que, como a unidade de medida é o volt e aqui a unidade de medida é um ampere, você vai ter a grandeza com a unidade de medida volt-ampere. Então, a sua potência elétrica em corrente alternada, ela vai ter a unidade de medida conhecida como volt-ampere. Tranquilo? Então, essa potência em corrente alternada que a gente dá a unidade de medida de volt-ampere, ela é conhecida como potência aparente. Então, essa potência aparente ela é formada por outras duas potências, é o que a gente vai falar da agora para frente, mas o ideal é você entender que a potência em corrente alternada, a potência total, ela é conhecida como potência aparente e a sua unidade de medida é o volt-ampere. Então, pessoal, a potência aparente ela é formada por outras duas potências. Então, a potência aparente é formada pela potência que a gente conhece como potência ativa e pela potência que a gente conhece como potência reativa. Então, a potência aparente ela pode ser conhecida como a potência total. Então, a potência total ou potência aparente é formada pela potência ativa e pela potência reativa. Então, se a gente for analisar nesse esquema, fica bem simples a gente compreender as diferenças. Então, quando a gente estava falando nos vídeos anteriores sobre potência em corrente contínua, lá nos cálculos dos circuitos com associação de resistores, a gente estava falando somente de potência ativa. Então, em corrente contínua, você só tem potência ativa. Por isso que a gente já falava da potência em P. Por isso que a gente já falava da unidade de medida dessa potência ativa em watts. Então, a corrente contínua, você só fala de potência ativa. Quando você tem corrente alternada, você vai ter uma potência total, que é a potência que a gente conhece como potência aparente. E essa potência aparente, que é dada naquela unidade de medida que a gente acabou de falar, que é o volt-ampere, ela é formada por outras duas potências. Ela é formada pela potência ativa, que, diga-se de passagem, seria a mesma potência ativa que você tem na corrente contínua, que é a potência que é dada em watts, e é formada pela outra potência que é conhecida como potência reativa. Essa potência reativa, ela é dada a unidade de medida dela como VAR. Então é o volt-ampere, só que o R vem para identificar que é o reativo. Resumindo, em corrente contínua você só tem potência ativa e em corrente alternada você fala de três potências. Então a gente fala de potência aparente, que é a potência total, que é dada em volt-ampere. A gente fala da potência ativa, que é a potência que gera os efeitos da eletricidade que a gente utiliza, que é dada em watts. E a gente fala de potência reativa, que é dada em volt-ampere reativo, que é a potência que vai gerar os campos eletromagnéticos. Então, com esse slide, dá para a gente exemplificar aí o que é a potência ativa. Então, a potência ativa
Em corrente contínua e em corrente alternada é a mesma coisa. É a potência que vai gerar os efeitos da eletricidade. Então a gente sabe que a potência ativa é o que faz a geração da potência mecânica, é o que gera a potência térmica, é o que gera a potência luminosa, ou seja, qualquer outro tipo de efeito que você conseguir utilizar da eletricidade será gerado através da potência ativa. E a gente tem a unidade de medida watt, que é representada pela letra W. E a potência reativa, pessoal, vocês podem até pensar comigo o seguinte: se você gera os efeitos de eletricidade utilizando a potência ativa, a potência reativa não seria útil, então. Mas, na verdade, a potência reativa ela é muito útil. Aliás, ela é indispensável para o funcionamento de certos dispositivos elétricos. Então, a potência reativa ela é aquela potência que é utilizada para fazer a geração do campo eletromagnético em todos os dispositivos que trabalham por indução. Aqui eu tenho os principais exemplos para vocês. A gente tem um motor elétrico de corrente alternada que funciona por indução. A gente tem transformadores que funcionam por indução. A gente tem os reatores. Então, todos os componentes que trabalham com indução, obrigatoriamente, eles só vão conseguir gerar o campo eletromagnético se você tiver essa potência que a gente conhece como potência reativa. Se o seu sistema não tiver potência reativa, você não é capaz de gerar campo eletromagnético. E se você não for capaz de gerar campo eletromagnético, as máquinas que trabalham por indução, como motor elétrico, transformador e reator, elas não são capazes de funcionar. Tranquilo? Então, resumindo, a potência reativa é aquela potência que é utilizada para fazer a geração do campo eletromagnético nos dispositivos que funcionam por indução. E a unidade de medida da potência reativa é o volt-ampere reativo. E falando dessas três potências, surge um termo que talvez você não tinha ouvido falar ainda, que é o que a gente conhece como fator de potência. Então, falando de potência ativa, potência reativa, potência aparente, a gente surge o fator de potência. E o que é o fator de potência? E o fator de potência, pessoal, ele é nada mais, nada menos do que uma relação que existe aí entre a potência ativa e a potência aparente. Então, ele vai representar para a gente o percentual da potência aparente que foi transformada em potência ativa. Então, é justamente isso que vocês acabaram de ouvir. A potência aparente não é totalmente transformada em efeito da eletricidade, ou seja, não é totalmente transformada em potência ativa. Então, parte da potência aparente ela é perdida e transformada em outro tipo de potência, que é a potência que a gente conhece como potência reativa. E o fator de potência ele representa justamente para a gente qual é o percentual de potência aparente que foi transformado em potência ativa. E aqui tem uma fórmula para vocês. Essa fórmula pode ser relacionada através do triângulo que a gente usou lá na lei de Ohm. Então, é uma fórmula de 3 itens, então muito fácil. Ela fala o seguinte, que potência ativa é igual ao fator de potência vezes a potência aparente. Tranquilo? Então, a gente pode extrair as fórmulas daqui. Então, a gente sabe que vai ficar potência ativa é igual ao fator de potência vezes a nossa potência aparente. E, se você quiser encontrar o fator de potência, a gente sabe que o fator de potência é igual à nossa potência ativa dividido pela nossa potência aparente. E se você precisar de encontrar a potência aparente, a gente sabe que a fórmula é S, que é a potência aparente, é igual à potência ativa dividido pelo seu fator de potência. Beleza? Então você consegue relacionar as três grandezas utilizando essa fórmula. Se você tem fator de potência e tem a potência aparente, você encontra a potência ativa. Se você tem potência ativa e tem potência aparente, você encontra o fator de potência. E se você tem potência ativa e fator de potência, você consegue encontrar o valor da sua potência aparente, que é a sua potência total. E aqui eu vou usar para vocês o exemplo clássico de quem fala sobre fator de potência, potência ativa e potência aparente, para ficar mais simples de vocês entenderem aí a ocorrência desses três tipos de potência no circuito de corrente alternada, que é o exemplo da cerveja, pessoal. Então, para quem gosta de beber, a cerveja vai ficar bastante útil aí para identificar a diferença dos três tipos de potência que a gente tem. Então, pessoal, o exemplo da cerveja ajuda bastante no entendimento aí da diferença de cada um dos tipos de potência e onde entra o fator de potência, beleza? Então, vamos analisar primeiro somente o copo de cerveja. Então, se você analisar comigo, aqui a gente tem uma região onde existe somente o líquido e uma outra região onde tem somente espuma, certo? Então, isso é tradicional aí nos copos, quando você coloca uma cerveja.
Então, pessoal, segundo os estudiosos aí de cerveja, a espuma ela é formada pelo gás carbônico que tem na cerveja e ela tem muitas utilidades. Ela serve para manter o sabor da cerveja, serve para manter aquele gostinho de amargo. Além disso, ela serve também para regular a temperatura. Então, a espuma, você precisa dela no copo de cerveja. Então, ela é útil para você. Mas o que realmente te importa, o que realmente você quer, é o líquido. Então, a gente vai passar essa analogia agora para a energia, para os 3 tipos de potência que a gente tem. Então, falando de potência, o que a gente precisa mesmo, o que a gente quer mesmo no sistema elétrico, que a gente vai utilizar para gerar os efeitos de eletricidade é a nossa potência real, que é a mesma coisa de potência ativa, que é a nossa potência dada em watts. A gente analisa o seguinte, como a gente quer muito a potência ativa para gerar os efeitos de eletricidade, você pode pensar, então a nossa potência reativa ela não vai ser útil. Na verdade, vai acontecer a mesma coisa da espuma. A potência relativa ela também vai ser útil. Só que ela vai ser útil para quê? Ela vai ser útil para gerar os campos eletromagnéticos dos dispositivos que trabalham com indução. Então, essas duas potências vão formar o que a gente conhece como potência aparente, que é a nossa potência total, que é dada em volt-ampere. Então, a nossa potência aparente, que é dada em volt-ampere, é formada pela potência ativa, ou potência real, que é dada em watts, e pela nossa potência reativa, que é dada em volt-ampere reativo. Então, partindo dessa análise, a gente compreende o seguinte, que quanto maior for a quantidade de potência ativa que a gente tem no sistema, melhor vai ser para a gente. Porque como a nossa potência ativa é a nossa potência que vai gerar os efeitos de eletricidade, quanto maior for a potência ativa, melhor vai ser para quem está utilizando o sistema. Mas eu não posso eliminar a espuma do nosso sistema elétrico, que é a nossa potência reativa, porque eu preciso dela para fazer a geração dos campos eletromagnéticos. Então, aí que entra o fator de potência. Então, o fator de potência ele vai representar para a gente qual foi o percentual dessa potência, que é a nossa potência aparente, a nossa potência total, que foi transformada em potência ativa. E o fator de potência é um número compreendido entre 0 e 1, e a gente sabe que quanto mais baixo for o fator de potência, significa que menor foi a quantidade de potência aparente que foi transformada em potência ativa. Então, se a sua potência ativa é baixa, significa que a sua potência reativa vai ser alta. Então, você tem pouca potência que vai gerar o efeito de eletricidade e muita potência que vai gerar efeito eletromagnético. Isso não é vantajoso. O que é vantajoso para o seu sistema é que a sua potência ativa seja maior e a sua potência reativa seja menor. Ou seja, para isso você precisa ter um fator de potência alto, ou seja, mais próximo de 1. Tranquilo? Então, resumindo, a gente pode concluir sobre o fator de potência, que quanto maior for o fator de potência do nosso sistema, melhor será, porque a gente vai ter maior conversão de potência aparente em potência ativa, que vai gerar maior quantidade de efeitos elétricos, e a gente vai ter ainda a presença da nossa potência reativa, que faz a geração dos campos eletromagnéticos. E aqui a gente relaciona as 3 potências em forma de um triângulo, e a gente sabe que o fator de potência ele é o ângulo de defasagem que existe aí entre a potência aparente e a potência ativa. Então, ele é o cosseno desse ângulo. Então, ele representa para a gente o percentual da sua potência aparente que foi transformada em potência ativa. Tranquilo? E a sua potência reativa é que faz a geração dos efeitos eletromagnéticos. Então, como a gente faz a análise desse triângulo em forma de um triângulo retângulo, a gente pode usar a fórmula do Teorema de Pitágoras para fazer aí o cálculo entre os 3 tipos de potência. Então, a gente sabe que a fórmula do Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a gente sabe que hipotenusa é quem está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a gente sabe que quem está oposto ao ângulo de 90 graus é a nossa potência aparente. Então, a potência aparente ela é para a gente a hipotenusa na fórmula. E aqui a gente tem a potência reativa, que está ao oposto ao sentido do ângulo, então potência reativa seria o nosso cateto oposto e a potência ativa seria o nosso cateto adjacente. Tranquilo? Então, resumindo, a gente tem aqui um conjunto de equações para analisar. Então, a gente tem aqui a fórmula da potência aparente, que é a potência total, que é igual a tensão vezes a corrente. Então, a gente vai ter a potência em volt-ampere, que é a unidade de tensão e a unidade de corrente. E a gente tem a outra fórmula, que é o fator de potência é igual a potência ativa dividido pela potência aparente. E aqui em relação ao triângulo das potências, a gente tem aqui a equação que é potência aparente ao quadrado é igual a potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado.
Então, se vocês tiverem dúvidas a respeito de cada uma das grandezas, os nomes que a gente está usando para representar cada uma, a gente tem aqui a legenda na parte superior explicando para vocês, tranquilo? E só para lembrar, o fator de potência ele não tem unidade de medida, tá? Então é um número sem unidade de medida. E é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre potência ativa, potência reativa e potência aparente, que são as potências que a gente fala quando a gente trata de potência em corrente alternada. Então deixa aqui o meu pedido para você curtir o nosso vídeo, compartilhar com pessoas que você conhece e se inscreva no nosso canal para você estar sempre acompanhando os nossos vídeos, que nós ainda temos outras aulas para postar sobre o mesmo assunto de eletricidade geral. Então fica aqui o meu forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.